E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Por favor, estudem, não parem de estudar. Eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para nossa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre o período regencial e, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a regência trina, um período em que o Brasil vai ser governado por essa regência, um período em que o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro de Alcântara, ainda não é velho o suficiente, ainda não tem idade para assumir o trono, e aí eles precisam achar uma alternativa para isso. Lembrando que nas últimas aulas a gente viu o processo que levou o Dom Pedro I a deixar o Brasil. Só que, mesmo deixando o Brasil, ele deixa o filho dele aqui para assumir o lugar dele. Mas, como por lei, o filho dele não poderia assumir, então é essa regência que vai governar o Brasil durante esse período. Então, com a abdicação do Dom Pedro I ao trono do Brasil, o sucessor dele seria o filho, Pedro de Alcântara, mas ele só tinha 5 anos. E a Constituição, outorgada pelo próprio Dom Pedro, alguns anos antes, estabelecia que se o imperador não fosse maior de idade, o país seria governado por uma regência trina. Então, quando essa situação surgiu, a regência trina se forma. Nesse primeiro momento, a regência trina, como o nome diz, trina vem de três, ela é formada por 3 regentes que tomariam as decisões administrativas e políticas enquanto Dom Pedro não fosse velho o suficiente. Então, esses 3 caras seriam responsáveis pelo governo de todo o território nacional, de todo o Brasil. Num primeiro momento, fica estabelecido a regência trina provisória, que era para ajeitar as coisas e ver como esse processo da regência ia funcionar. A provisória foi formada por Nicolau de Campos, José Joaquim de Campos e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Durante um tempo, a regência trina provisória, ela dá certo, ela dá conta de tomar as rédeas do país, mas logo se cria a necessidade de se estabelecer a regência trina permanente. Essa vai ser formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e o João Braulio Muniz. Só que vão começar a surgir problemas por conta disso. Mesmo antes da partida do Dom Pedro I, o Brasil já se encontrava numa série de problemas que acabavam se agravando com a questão da regência. Então, quando Dom Pedro foi embora, ele deixou aqui no Brasil uma séria crise política. Lembrando que a gente tinha 2 partidos que queriam rumos diferentes para o Brasil. A gente tinha a economia do Brasil que estava começando a se desenvolver, mas os grupos tinham visões opostas de como isso deveria acontecer. Então, quando o Dom Pedro vai embora, ele deixa todos esses problemas para quem ficasse no lugar, que seria o filho dele. Mas como o filho dele ainda era uma criança, esses problemas acabam caindo na mão da regência trina. Tendo em vista essa instabilidade, esse clima de tensão político e administrativo, em 1831 vai ser criada a Guarda Nacional pelo padre Diogo Antônio Feijó. Esse era o ministro da Justiça nesse período. Para formar a Guarda Nacional, todos os cidadãos entre 21 e 60 anos que pudessem votar eram obrigados a se alistarem para servir nessa Guarda Nacional. O principal objetivo da guarda era a manutenção do território e assim impedir movimentos de revolta. Ou seja, o Diogo Antônio Feijó já estava prevendo que alguma hora ia dar problema. Então, para evitar isso e para tentar preservar o território e preservar o governo, assim impedindo esses movimentos de revolta, ele cria a Guarda Nacional com esse propósito. Então, os membros da Guarda Nacional eles começam a se espalhar pelo território justamente para garantir a paz e impedir essas revoltas. No ano de 1834, a Constituição foi reformada, ou seja, eles mudaram a Constituição através de uma emenda chamada de Ato Adicional. O Ato Adicional estabelecia uma série de medidas. Eles proibiam o poder moderador, a gente já falou disso nas últimas aulas, o poder moderador era o quarto poder, o poder que era maior do que os outros 3 poderes. Então a gente tinha o legislativo, o executivo e o judiciário, que eram exercidos pelos políticos. E a gente tinha o poder moderador, que antes da partida do Dom Pedro I era exercido por ele, pelo imperador, e era um poder que era superior a todos os outros. Quando Dom Pedro propôs essa ideia do poder moderador para ele ter poder mais que os outros,
Isso deixou muita gente chateada. Então, agora que o Dom Pedro tinha ido embora, uma das preocupações era acabar com esse poder moderador, para que todos os outros 3 poderes tivessem o mesmo nível de importância. Essa emenda também determinava que a regência deveria ser exercida por somente uma pessoa. Eles acreditavam que o papel de 3 pessoas, a regência trina, não estava mais dando certo. Então, somente uma pessoa deveria tomar as decisões para que eles tivessem mais consenso. A extinção do Conselho do Estado. Esse conselho era responsável por centralizar as decisões que seriam repassadas aos estados. Então, nesse período, o poder estava muito concentrado, muito centralizado. A regência trina tomava as decisões e essas decisões se aplicavam duramente a todos os estados. E isso era uma preocupação, porque agora eles queriam uma maior flexibilização do poder. E isso faz com que também nessa emenda seja criada as assembleias provinciais. Cada província, cada estado teria a sua assembleia para tomar as suas decisões, discutir os seus problemas e assim tentar melhorar a situação, tanto econômica, administrativa e tudo mais. O Partido Português, que já estava aqui na época do Dom Pedro I, ele era a favor do retorno do Dom Pedro aqui para o Brasil. Ele estava lá em Portugal resolvendo um monte de coisa, mas o Partido Português queria que ele voltasse e retomasse o trono. Só que em 1834, o Dom Pedro morre. E aí, o Partido Português vai se fundir com os membros conservadores do Partido Brasileiro e eles vão passar a ser conhecidos como Partido Regressista ou Partido Conservador. Outra parcela mais liberal do Partido Brasileiro, que era outro partido que fazia oposição ao Partido Português, vão formar um partido progressista, que em 1840 vai ficar conhecido como Partido Liberal. Então a gente tinha basicamente 2 partidos disputando aí influência no Brasil. Os conservadores, que eram favoráveis à centralização do poder, queriam a autoridade centrada no monarca ou numa figura de poder e o controle sobre a administração das províncias. Então, o que os conservadores queriam era o poder centralizado na mão de um cara só. Esse cara tomaria as decisões e as decisões deles se aplicariam às outras províncias. Já os liberais eram defensores do fortalecimento do poder legislativo e também uma maior autonomia administrativa das províncias. O que os liberais queriam? Eles queriam que o poder não tivesse tão centralizado assim. Eles queriam sim uma figura de poder que tomasse as decisões, mas apoiadas pelo poder legislativo. Ou seja, uma espécie de parlamento que apoiaria o chefe do executivo nessas decisões. Além disso, os liberais também queriam uma maior autonomia das províncias, ou seja, as províncias elas teriam algumas liberdades para decidir questões sobre o seu território, como ela controlaria sua economia, questões administrativas. Com os conservadores isso não aconteceria. Os conservadores queriam que a figura de autoridade no poder tomasse as decisões e essas decisões se aplicassem a todas as províncias, enquanto que os liberais queriam que as províncias tivessem mais poder em suas decisões. E aí, a partir desse ato adicional e de todo esse conflito entre os 2 partidos, os conservadores e os liberais, o Brasil vai passar a ser governado por uma regência una, chefiada pelo Antônio Feijó. O Feijó, que era o ministro da Justiça, vai ganhar destaque com o trabalho dele, com a criação da Guarda Nacional. Então, quando fica estabelecido que o Brasil seria governado por uma regência una de o Antônio Feijó é o cara para esse trabalho. Ele estava fazendo um trabalho muito bom e acreditavam que com ele no poder, ele conseguiria fazer um bom trabalho. A gente vai continuar estudando sobre a regência una e o Antônio Feijó na próxima aula. Então, para resumir toda a situação do Brasil, depois que o Dom Pedro foi embora, ficou uma bagunça aqui no Brasil. E eles precisavam resolver esse problema. O Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I, seria o cara para fazer isso, para botar as coisas em ordem. Mas, como ele só era uma criança, a regência trina é obrigada a tomar conta e governar o país.
Só que eles estavam divididos entre esses dois caras, tanto os conservadores quanto os liberais, cada um querendo uma coisa diferente, querendo que o Brasil se desenvolvesse de forma diferente. Então a regência trina, ela tenta meio que balancear as coisas, ela tenta tomar medidas que agradem aos dois grupos, o que é difícil porque os grupos eles têm objetivos um pouco distintos. Isso vai gerar enorme pressão para a regência trina, que vai acabar levando à transformação dessa regência trina em regência una. Três pessoas no poder não estavam conseguindo chegar a um consenso, são três cabeças pensando diferente, e se criava a ideia de que eles não estavam chegando a lugar nenhum. Então eles acreditavam que, com uma regência una, só um cara no poder, isso favoreceria o Brasil, esse cara tomaria decisões melhores, e assim o Brasil poderia sair desse período de tensão, tanto política quanto administrativa. E aí, o cara que vai entrar na regência una, o Feijó, ele vai ficar dividido também entre esses conservadores e liberais. É claro, cada um tem as suas opiniões e as suas ideias. E o Antônio Feijó não era diferente. A gente vai ver como ele tenta balancear esses dois grupos e o que vai acontecer com a situação do Brasil. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.